Nação, vamos lá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clebson RN React, o seu canal de react do Mengão. E hoje vamos reagir ao canal do Gigante do Vasco e também o canal do Fábio Azevedo. Cara, tão chorando, isso mesmo, tão chorando e já botando pressão na arbitragem. Flamengo e Vasco se enfrentam no próximo domingo, jogo esse, né, às 17h30, horário de Brasília. E já convido você a se inscrever aqui no canal Clebson RN React. Ó, deixa o like aí, parceiro, deixa o like. Deixa o like aí para me ajudar a bater a meta dos 100 mil seguidores, beleza? Já se inscreveu? Já deixou o like? Então vamos reagir. Pô, já estão chorando. É sacanagem, né? Já botando pressão na arbitragem. Vamos lá, vamos de react. Virou bagunça! Virou bagunça no futebol brasileiro e no futebol da América do Sul. Eu quero entender se todas as vezes que o Vasco da Gama foi assaltado nos jogos contra o Flamengo, o jogo vai voltar também. Porque, amigo, tem coisa que só acontece com os caras. E aconteceu. Ontem teve jogador deles expulso em campo pela Libertadores. Quarta-feira que vem, no jogo de volta, não era para ele estar em campo. Era para cumprir suspensão. Só que a Conmebol voltou atrás, mudou a regra e o jogador vai poder entrar em campo. É só com o Flamengo. Eu sei que é um canal de Vasco e exatamente por isso eu tô falando sobre essa situação. Porque domingo é Vasco e Flamengo, amigo. Sabe no qual... Ou, aliás, sabe no final das contas para quem vai sobrar? Pro Vasco. Então é bom ficar de olho, é bom ficar atento à arbitragem, porque domingo é clássico dos milhões. E quando se trata de clássico dos milhões e arbitragem, o vascaíno já sabe muito bem o que acontece no final. Vou falar sobre tudo isso aqui com você neste vídeo, além dessas muitas outras informações. Tem novidades importantes sobre o treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa nesta manhã de hoje. Novidades, inclusive, de reforços para o técnico Fernando Diniz e muitas outras notícias. Você terá pela frente um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer mesmo. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre o treino realizado na manhã desta sexta-feira lá no CT Moacir Barbosa, pois, como está aparecendo aí na imagem para você, o elenco Cruz Maltino nesta manhã de hoje foi a campo dentro do CT. Um dia de preparação, um dia de atividade no CT Moacir Barbosa, olhando, é claro, para a partida desse próximo domingo, deste próximo final de semana, contra o Flamengo no Maracanã. Ingressos já esgotados, todos ingressos meia entrada também destinados ao torcedor Cruz Maltino no setor sul estão esgotados, restam poucos ingressos para o torcedor Cruz Maltino ir ao Maraca neste próximo domingo, expectativa aí de lotação máxima neste clássico dos milhões. Com relação à preparação do elenco Cruz Maltino para este jogo de domingo, tá? A primeira grande notícia se trata da possível ausência também do volante Thiago Mendes, o técnico Fernando Diniz, que não terá à sua disposição o volante Tietê e o lateral esquerdo Lucas Piton
por contusão, e também o zagueiro Lucas Freitas, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará neste último domingo e está suspenso para o jogo deste próximo domingo. Então, são 3 ausências confirmadas, mais alguns retornos, como por exemplo do volante Hugo Moura, o jogador que cumpriu suspensão contra o Ceará volta a estar à disposição do técnico Fernando Diniz, e vive-se a expectativa que um novo volante também ganhe aí a vaga na lista de relacionados para este próximo domingo. Eu vou falar sobre ele já já, antes porém só contextualizar, né? A situação hoje do sistema de volante do nosso Cruz Maltino é uma grande preocupação, porque além da ausência do Tietê, Fernando Diniz ainda conta também com a ausência de Thiago Mendes. Thiago Mendes, amigo vascaíno, que teve uma lesão na panturrilha, está ainda em transição, ou seja, não está 100% recuperado. Dificilmente o novo reforço Cruz Maltino estará apto a entrar em campo contra o Flamengo nesse próximo domingo. Então, além do Tietê, além do Jair também lesionado, o Vasco agora tem Thiago Mendes. 3 volantes ausentes, ou seja, fora da lista de relacionados contra o Flamengo. Uma grande preocupação para o setor. Diniz conta com Paulinho Paula, Matheus Carvalho, Cauã Barros e Hugo Moura. 4 opções. Hugo Moura vive-se até a expectativa de reforçar o setor defensivo, ao invés de atuar como um volante, atuar como um zagueiro, até porque não se sabe como está a condição física do Carlos Cuesta, se ele tem condições de atuar os 90 minutos, então pode ser que domingo Hugo Moura entre novamente na zaga e o sistema de volantes fique com Cauã Barros, Paulinho e Matheus Carvalho apenas à disposição. É pouco diante de uma posição que o técnico Fernando Diniz entende como fundamental para o seu estilo de jogo. E diante de toda essa situação, hoje tivemos uma grande novidade dentro do CT Moacir Barbosa. Está aparecendo aí na imagem a vocês o volante Elder, do Sub-20 do nosso Cruz Maltino. Hoje, o Sub-20 do Vasco da Gama entrou em campo contra a equipe do Volta Redonda pelo Campeonato Carioca e o Elder ficou de fora, pois treinou com o profissional, tá? Ele vem treinando junto ao profissional do nosso Cruz Maltino por conta exatamente das ausências hoje que Diniz tem para a posição. E Elder pode ser uma grande novidade para o clássico contra a equipe do Flamengo neste próximo domingo no Maracanã. Elder, que desde o início do ano vem se destacando, para quem acompanha a Copa São Paulo de Futebol Júnior, sabe muito bem do que eu estou falando. Inclusive, se você sabe, conhece o Elder, deixa aí nos comentários. É um jogadoraço, um jogador diferenciado, uma qualidade, né, com a bola no pé ímpar, um jogador que chama muito a atenção. Desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o vascaíno já viu qualidade nesse garoto, mas que infelizmente acabou não tendo tempo para mostrar essa bola no time principal. E agora o técnico Fernando Diniz, tendo tempo, né, claro, diante desse período que já tem à frente do elenco Cruz Maltino, chama a Elder para participar do treino com os profissionais e deve levar o jogador para o jogo de domingo diante de tantas ausências na lista de relacionados. Então, informação importante, uma grande surpresa, um grande reforço para o treinador. Gostou? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Novidades para o Clássico dos Milhões. E, amigo, falando em Clássico dos Milhões, está confirmada a arbitragem de Vasco da Gama e Flamengo. Comando da apito, teremos Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. E olha, amigo, se tratando de arbitragem, é bom ficarmos de olho. O jogo de ontem entre Flamengo e Estudiantes foi um jogo marcado por algumas polêmicas relacionadas à arbitragem. Eu não vou entrar no quesito se foi certo ou se foi errado. A única coisa que eu tenho a falar diante de tanto choro que vem acontecendo nessas últimas horas nas redes sociais é: tudo relacionado a erro de arbitragem contra o Flamengo não é roubo, é reembolso. O Flamengo está sendo reembolsado por tudo que já fez durante toda a sua história. A história do Flamengo é uma história construída por erros de arbitragem. A Libertadores deles, a primeira, foi erro de arbitragem. Aliás, aquilo não foi erro. Meteram a mão no Atlético Mineiro. A história do Flamengo é escrita dessa forma. Campeonatos brasileiros que eles ganharam em cima de erros de arbitragem. Campeonato brasileiro que a gente não ganhou em 2011 em cima de erros de arbitragem. 6 pontos que o Vasco poderia ter ganho em cima deles. Perdeu. 2 empates. O Vasco era para ter vencido os 2 jogos. Foram 2 pênaltis não marcados a favor do Vasco naquele brasileiro. Se você lembra, deixa aí nos comentários. Campeonato Carioca. Aquela falta do Douglas Luiz que entrou 10 metros. E o árbitro que estava na frente
fingiu que não viu. Gol de impedimento do Márcio Araújo na final do Carioca. Então, amigo, nada relacionado a Flamengo quando se trata de erro de arbitragem, nunca será erro, é reembolso. Só que os caras conseguem mudar tudo. Ontem, né, tivemos um jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores, o jogo terminou 2-1. O jogo estava 2-0, o Flamengo perde um jogador, que é o Gonzalo Plata, num lance. E aí, a partir dessa perda, o Estudiantes cresce no jogo e consegue quase chegar ao empate. O jogo termina 2-1, mas com a pressão do Estudiantes até o final do jogo. Esse lance, né, que houve a expulsão no caso do Gonzalo Plata, foi um lance de muita polêmica, porque, de acordo com os flamenguistas, de acordo com a imprensa brasileira, não era um lance para expulsão. E aí, amigo vascaíno, simplesmente nessas últimas horas, é surreal. É surreal. A CBF enviou um ofício representando o Flamengo, ao lado inclusive do Flamengo, à Conmebol. A CBF se meteu no circuito. E aí tivemos a Conmebol nessas últimas horas, simplesmente, amigo torcedor vascaíno, fazendo sabe o quê? Voltando atrás a expulsão. Ou seja, o Gonzalo Plata, que era para ser expulso, não foi mais expulso e poderá entrar em campo na próxima quarta-feira. A Conmebol, ela simplesmente retirou o cartão aplicado em Gonzalo Plata na partida. Eu nunca vi isso acontecer. O Flamengo recorreu à Conmebol e conseguiu voltar atrás. A expulsão ela foi anulada. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Anular uma expulsão. É o time da mídia, é um time inventado sim. E a parada quando se trata de Flamengo ela é tão doida que esse mesmo Gonzalo Plata, que teve a sua expulsão suspensa, ele aos 10 minutos do segundo tempo, ele se mete nesse lance aí, ó. Tá vendo a imagem? É o Gonzalo Plata com a trava da esteira no calcanhar do camisa 11 do Estudiantes. Esse lance era para expulsão e o Plata já tinha até amarelo, no mínimo para segundo amarelo e expulsão, no mínimo. E nada aconteceu. Então assim, a Conmebol abre um precedente de anular cartão amarelo que é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E eu quero ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque o Plata ele teve a sua expulsão suspensa. E aí? Mas e nesse lance? Que ele pisa no calcanhar do jogador do Estudiantes? Será que não era para amarelo? Será que não era para expulsão? Então assim, amigo, é descarado como esse time é apoiado pela mídia. É descarado como esse time é inventado. É descarado como esse time é um nojo. Essa é a grande realidade. Coisas como essa fazem bater no peito com ainda mais força e falar que eu sou Vasco e tenho orgulho de ser Vasco da Gama. Porque nós não somos um time inventado. Nós não somos um time ajudado. Nós não somos um time criado pela imprensa. Essa é a grande realidade. É contra tudo e contra todos, amigo. Essa é a grande realidade quando se trata de Vasco da Gama. Bom, amigo vascaíno, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo dessa sexta-feira. E já já eu tô de volta aí com aquele nosso Boa Noite Gigante para fechar o dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaíno. Fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Chega deixando o seu like, comenta aqui a tua expectativa para o clássico com o Flamengo. A escalação vai passar pelo jogo de hoje deles também, pelo resultado, pelo desempenho, eu vou explicar isso aqui. Piton, muito difícil, praticamente fora do jogo. Tietê vai fazer um teste ainda para saber se tem ou não condições. Thiago Mendes vai para o banco. Tudo isso e muito mais nós vamos falar agora aqui no nosso Café Vascaíno para começar bem o nosso dia. Já reforço o convite a você para se inscrever no canal. Ultrapassamos 228 mil amigos, rumo a 230 mil. Reforço também que tem o nosso site, está no ar, né? fanaticovascaíno.com.br, clica lá e tenha outras informações. Ao longo do dia vai acontecendo muita coisa, né? Como a gente aqui faz 2 ou 3 vídeos por dia, então não dá tempo, às vezes, de atualizar. Você passa lá, está sempre atualizado. Bom, mas passe e deixa o seu comentário também, tá? Que é super importante. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, torcedor. Domingo tem um jogo importantíssimo no Maracanã, né? Falei já sobre isso ontem, reforço, né? A questão envolvendo a sequência de jogos do Vasco, o Vasco pegando
4 dos 5 times que estão na frente no Campeonato Brasileiro e precisa performar. O Vasco, enquanto mandante, não tem performado. Mas domingo ele não é mandante. Ok, mas o jogo é no Rio de Janeiro, com a presença de grande público, a expectativa é de que 50 mil torcedores estejam no Maracanã. E tudo vai depender também do jogo de hoje, né? Porque há muita preocupação em relação à segurança, né? Briga de torcida e tal. Então tem gente que espera, não sei, cara, se eu vou no Vasco Flamengo. Normal. Infelizmente não deveria ser normal, mas é. E hoje, se o Flamengo perde, o torcedor do Vasco se empolga. Se ele empata, da mesma forma. Se ele ganha e ganha bem, muitos desanimam. Falam, não vou não, domingo, porra, tô... Então, assim, tudo depende do resultado. Inclusive, a nossa escalação. Antes de seguir com a nossa escalação, alguns detalhes que são importantes. O Thiago Mendes treinou normalmente do Flamengo. Mas e 2 titulares? Lucas Piton e o Tietê. O Piton sofreu um trauma na panturrilha, fez um exame, não foi detectada nenhuma lesão, mas a situação inspira muito cuidado, ele reclama muito de dor. Ontem estava conversando com uma pessoa do Vasco e me disse, olha, dificilmente o Piton vai para o jogo. Muito difícil, só se um milagre acontecer. Ele acordar sem dor hoje, treinar, sexta, ele conseguir calçar chuteira, sábado. Então é muito difícil que o Piton não vá. Piton não indo, quem vai pro jogo? Puma Rodrigues vai pro jogo, né? Ele tem sido lateral esquerdo, utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Pô, Fábio, mas tem o Vitor Luiz que é da função, tem o Leandrinho também que é jogador convocado para a seleção brasileira, da função. Por que ele vai com um jogador improvisado? Algumas leituras que o Diniz faz. O Puma é um jogador alto, é um jogador que tem boa presença de área ofensivamente e defensivamente na bola aérea, é um jogador que chega bem ao fundo, cruza com eficiência, mas só que ele está jogando do lado esquerdo, então esse cruzamento ele tem que trazer para a perna direita para ter eficiência. Ele também cruza com a esquerda, óbvio, né? Ele é um profissional, mas a direita dele tem muito mais eficiência. E é um jogador que bate de média distância, ou seja, de fora da área. Tudo isso está sendo Barros, Tietê e Coutinho, na frente Ryan e Nuno, tirar o Verratti, ou colocar o David lá na frente, no lugar do Verratti. E ali no meio, se o Tietê tiver condições, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, ou Hugo Moura, Cauã Barros e Coutinho, mas são alternativas e que vão passar obrigatoriamente pelo jogo de hoje. O Diniz vai observar atentamente, ele não vai ao Maracanã, obviamente, mas ele vai observar o que vai acontecer nessa partida. E o desempenho do Flamengo vai ditar a nossa escalação. Você pode até não concordar, você pode achar que isso é um absurdo, que o Vasco não poderia submeter a isso. Cara, é do jogo, é estratégia, é leitura do seu adversário. Você não pode ser surpreendido. Isso é que seria um absurdo se o Vasco assim o fosse. Então hoje a observação vai ser importante do técnico Fernando Diniz, visando o clássico do próximo domingo. E a nossa escalação passa pelo departamento médico, preparação física e estratégia do jogo. Certo? Entendido? Então o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, PH, Cuesta, Renan e Puma, ou Piton, se estiver recuperado, mas acho pouquíssimo provável pelo tempo. Nação, vamos lá, pois é. Flamengo e Vasco, domingo, jogo às 15h30, hora de Brasília. E esse jogo não vai ter transmissão por TV aberta, nação. É isso mesmo. Só nos canais fechados, Premiere. Mas não se preocupe, tá? A minha amiga Orly tem a melhor plataforma de streaming no momento. Mais de 500 canais abertos e fechados. Netflix, Canal Combate, UFC, todas as plataformas digitais. E o bom da stream da Yorley é que ela serve para o seu celular, tablet, notebook, computador, TV Box e TV Smart. Quer mais uma boa notícia? É apenas R$ 29,90 por mês. E para você entrar em contato com a Yorley agora e adquirir a streaming, é através do link do WhatsApp dela que eu deixei no primeiro
comentário fixado. Onde vocês comentam os vídeos, aqui na parte de comentários, o primeiro comentário é o meu. Tem um link aí azul. Só clicar no link. Também se inscreva no canal Clepson RN Red. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Tamo junto. Valeu. Fui!